Eu recebo agora aqui no estúdio a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. Para quem não sabe, ela também acompanhou de perto as discussões lá em Brasília, nos dias 10 e 11 de março, né, doutora? As discussões com o governo, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde. Boa noite, te agradeço pela presença aqui. Boa noite. Obrigada, Camila. Para começar, o governo falou essa semana, até acompanhei lá em Brasília, que estamos num momento de transição. As orientações passaram a ser recomendações. O que a gente pode dizer para o brasileiro nesse momento atual sobre o cenário do coronavírus? Nós ainda consideramos, Camila, nós estamos diante de uma situação que é absolutamente nova, né? Eu costumo dizer que nós estamos diante da primeira epidemia digital, né? E assim, mundial. E no Brasil nós ainda estamos no momento que nós poderíamos chamar de contenção do problema, né? Antes de chegar ao momento de mitigar o problema, né? Então são momentos que ocorrem e as medidas que estão sendo tomadas, elas são baseadas nas experiências dramáticas ocorridas nos outros países, elas devem ser necessariamente medidas muito fortes. Nós precisamos entender, e a opinião pública precisa entender, Camila, que nós estamos diante de uma doença que é nova e que é muito transmissível. Muito veloz, que é facilmente, ela se transmite com uma facilidade maior do que a gripe comum, né? E ela não se transmite aritmeticamente, ela se transmite geometricamente. E é por isso que tão rapidamente o cenário muda. Há uma dinâmica própria. O que nós estamos vendo hoje na Itália, por exemplo, nós somos hoje o que a Itália era um mês atrás. E hoje a situação é humanitariamente catastrófica, epidemiologicamente muito catastrófica também. Então, assim, as medidas que o Brasil está recomendando, tanto pela reunião de especialistas, pelo Ministério da Saúde, as recomendações ministeriais têm sido impecáveis no sentido de obedecer a uma demanda, digamos assim, da lógica dessa epidemia que é nova. Então, são medidas duríssimas, nós temos sido perguntados o tempo todo por que é que tem que ser tão radical como essa que você acabou de mostrar no setor cultural. Nós sabemos que o impacto econômico será enorme, que será gravíssimo, mas não há outra maneira. Para impedir a propagação desta epidemia, não há nenhuma outra maneira que não o isolamento social. Nenhuma outra. Isso que eu queria até que a senhora explicasse bem. A gente viu aqui, por exemplo, as praias estão cheias, muitas pessoas, ou por negação ou por falta de conhecimento, nem todo mundo está praticando isso. A nossa natureza realmente é ser social, mas nesse caso é essencial levar isso à risca. A cultura brasileira é gregária por natureza, né? Não tem jeito, né, Camila? Mas então é duro, é muito duro. E nós estamos para vencer o problema, é preciso que todos nós pensemos no coletivo. Então, quando nós dizemos a alguém, como eu disse hoje, nessa manhã, cancela a sua festa de aniversário, é isso, é para cancelar a festa de aniversário, é para cancelar qualquer reunião em ambiente fechado que reúna várias pessoas, é para ter todos os cuidados do mundo em academias. Nós sabemos que há academias de ginástica, por exemplo, em que uma máquina é colocada quase pertinho da outra e é um risco enorme de transmissão. Isso tudo tem que ser repensado e tem que ser repensado muito rapidamente, porque a resposta tem que ser rápida, dura e muitas vezes radical. Então, quando você diz vamos fechar universidades, vamos interromper as aulas, essas medidas são absolutamente necessárias. Não há o que discutir, só tem essa maneira. Nós não estamos tratando de uma doença, Camila, que tem remédio. Não há remédio, não há prevenção. A única prevenção é não se contagiar. É não se contaminar. Então, esses cuidados, que são cuidados quase que de educação, há uma etiqueta nova, digamos assim, é preciso que todo mundo incorpore, que pense no outro. Né? Quando você vê pessoas, por exemplo, estocando álcool gel, estocando luvas, máscara, etc., isso não está certo. É preciso que você pense que os profissionais de saúde precisarão desses materiais de proteção individual, os profissionais de saúde precisarão muito. E da mesma maneira como pessoas, enfim, estão comparecendo para fazer teste de coronavírus.
nada disso é recomendado. Absolutamente não. Hoje o secretário da Saúde, doutor Edmar, deu uma entrevista impecável, instando as pessoas a se esclarecerem de que não é indicado. Em nenhum momento, nenhum médico indicou fazer exame de paciente assintomático, sem nenhum fator de risco. Então, não pode sobrecarregar a rede do SUS, que está sofrendo, talvez, Camila, o seu maior desafio nos seus 21 anos de existência. Nunca o SUS foi tão desafiado quanto agora. E será o SUS que terá que dar a resposta ao tamanho desse problema. Porque o SUS é responsável pelo atendimento de 70% da população brasileira. Relevante dizer, não é para ficar em nenhum dos dois extremos, nem na negação e nem no pânico. É a consciência o meio do caminho, mas executando as medidas? Porque senão nós vamos ter duas epidemias, que, aliás, eu já acho que é um fato, entendeu, Camila? Eu estive em São Paulo hoje e vi a mesma coisa que eu estou vendo no Rio. Há uma epidemia do vírus e há uma epidemia do pânico, desnecessária. Eu acho que vocês, a imprensa, nós médicos, nós pesquisadores, as instituições governamentais, têm tido uma preocupação enorme de disseminar informações que sejam, em primeiro lugar, cientificamente consistentes, administrativamente defensáveis, que é o que está acontecendo hoje, não é? Que as pessoas têm que acatar. São medidas que atingem todo um coletivo, nacionalmente falando, e, sobretudo, nas grandes cidades, porque enquanto os casos eram casos vindos, importados, Camila, atingindo, digamos assim, uma classe média alta, porque quem está viajando para a Ásia, quem está viajando para a Europa, mas a epidemia não vai se disseminar nesse segmento. A epidemia vai se disseminar numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem 2 milhões de pessoas vivendo em comunidades. Quando ela chegar nessas comunidades, como é que vai ser? É o SUS que terá que dar resposta a isso. Então, são as clínicas da família, as UPAs. Então, não pode sobrecarregar desnecessariamente esses locais que deverão fazer diagnóstico, encaminhar para internação o percentual de pacientes que nós sabemos que vai precisar de internação, né? Essa estatística, digamos, esses percentuais, eles já estão sobejamente conhecidos, ou seja, é uma doença que 80% dos casos serão muito leves, funcionará como uma gripe relativamente comum, 20% necessitará internação hospitalar e 5% dos casos necessitará terapia intensiva, ventilação mecânica. E esse número, quando você calcula 5% de 100, Camila, é pouquinho. Mas quando você calcula e prevê 5% de 40 mil casos, é um desafio enorme para o qual nós teremos que dar resposta. E aí que entra a importância daquela curva que deve ser achatada, como vocês médicos dizem, que é justamente atrasar ao máximo o pico da epidemia. Exato. Quando nós falamos que nós precisamos suavizar a curva epidêmica, né? Suavizar quer dizer ganhar tempo, em outras palavras. Ganhar tempo para que o sistema de saúde se organize, que as pessoas sejam treinadas, que todo o provimento de materiais de consumo possa se fazer, que as terapias intensivas, que a reorganização dos hospitais, quer na rede pública, quer na rede privada, possa se fazer. Cirurgias eletivas, Camila, nós estamos recomendando, quando eu digo nós, são recomendações oficiais brasileiras, que as cirurgias eletivas sejam postergadas. Quem tem cirurgia que não é necessária, é claro que ninguém vai deixar de operar, nem nós estamos dizendo deixar de operar uma apendicite, um quadro agudo. Quadros não urgentes, é isso, mantidos. né? Urgência é urgência. Mas cirurgias eletivas, cirurgias plásticas, cirurgias bariátricas, essas podem esperar 2, 3 meses para serem realizadas. Por quê? Qual é a razão disso? Por que essa medida, essa recomendação? Para que os leitos hospitalares sejam destinados às internações de pacientes que eventualmente vão precisar de internação. Para ter uma estrutura que converse com esse novo cenário, né, doutora? Exatamente, é um novo cenário, é uma situação nova. E para essa, nós temos qualificação suficiente. Basta que a opinião pública, a sociedade civil entenda, mas ela também precisa colaborar. Ela precisa entender que é uma situação nova e que nós vamos superá-la. Mas nós só vamos superá-la se a comunidade científica, se a comunidade acadêmica, os órgãos governamentais, a rede privada de prestação de serviço, a rede pública e o SUS trabalharem em uníssono. Senão, nós não vamos. Essa epidemia pode demorar mais do que o desejável e mais do que o esperado. Eu peço que a senhora continue aqui com a gente, vou continuar aqui bebendo na fonte da sabedoria. Volto a falar com a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dal Como,
Com esse gancho internacional, a gente vê muito a atenção que tem que ser dada aos idosos. Importante dizer que eles devem seguir as orientações, mas que é um momento, né, doutora, que também tem que ter uma assistência emocional a essas pessoas para que não se sintam abandonadas. Exatamente, Camila. Como nós conversávamos há pouco, há um temor enorme, né? Nós que temos muito contato com os pacientes, tem muitos que já estão com temor de não serem vistos, de não serem visitados, né? Hoje há um estímulo enorme que pessoas idosas participem de atividades coletivas, clubes de dança, quando eles ainda estão bem. Isso é uma coisa super desejável, saudável, e tudo isso hoje está interrompido, né? Tem que ficar interrompido. E essas pessoas devem estar protegidas, né? Eu costumo brincar dizendo que nunca a nossa casa foi tão acolhedora. É verdade. Mas para que isso seja verdade em relação às pessoas idosas, é preciso que as famílias entendam e deem a eles afeto, carinho e cuidado como eles precisam, né? Instrução aos cuidadores, daqueles que já têm cuidadores. É complexo, não há dúvida, né? Nós temos que ter muito cuidado de não falarmos de uma maneira, digamos assim, retórica, como se fosse proselitista, entendeu? Não é fácil. É muito difícil, Camila, será muito difícil, mas será um novo desafio. Nós precisamos cuidar dos nossos idosos. E cuidar dos nossos idosos inclui visitá-los, cuidar deles, ter toda a etiqueta, digamos assim, de um novo comportamento, né? Higiene pessoal, etiqueta da tosse, tudo que já foi sobejamente divulgado pela imprensa e todo mundo já sabe. Treinamento dos cuidadores, orientação, porque essas pessoas, muitas vezes que vêm cuidar dos idosos em casa, moram longe, pegam transporte público, então há todo um cuidado extra e um novo aprendizado, eu diria, que terá que ser transmitido, terá que ser primeiro incorporado pelas famílias e transmitido àqueles que convivem e que cuidam. A população idosa é, sem dúvida, uma preocupação, bem como, Camila, as crianças. Porque as crianças, inclusive, né, é claro que é uma grande preocupação. Muitos já nos perguntaram como vai ser quando as escolas estiverem fechadas. Nós vamos deixar as crianças, quem vai tomar conta deles são as avós, são os avós, são os avós. Então, assim, é um problema. É claro que nós não temos solução para tudo, mas cada um terá que encontrar. A criatividade brasileira, é um novo desafio, ela terá que funcionar para isso também. Verdade. Inclusive, a gente já vê algumas famílias se organizando, até em condomínio se organizando também para ver como faz isso, mas o fato é que tem que haver uma solução nesse sentido de novas rotinas. O vírus tem esse caráter mesmo, né, doutora, de mexer com as rotinas, tem esse caráter de tirar um pouco da sociabilidade. Completamente, porque a única maneira de impedir a propagação dele, como nós já dissemos, é essa. Não há nenhuma outra. Agora, eu queria aproveitar a sua especialização e também a senhora que está acompanhando de perto o debate dentro do governo federal. Hoje, o que existem de estudos para avanços em relação a remédios ou a vacinas? Nós discutimos isso com muito cuidado, Camila, e muito critério, né? Nós médicos, o próprio Ministério da Saúde, que foi muito criterioso na maneira de nos ouvir, inclusive, né? Existem várias experiências chinesas, com um número enorme de pacientes tratados, com diversas associações de diversos medicamentos já conhecidos. Existe a experiência europeia, que de certa maneira replica algumas dessas feitas na China. Existe a experiência americana, nós tivemos a presença entre nós de um colega americano, que inclusive, Dr. Calil, vocês entrevistaram há dias atrás, esteve conosco, ele está conduzindo um ensaio clínico com um antiviral que é novo, que nós não temos registro no Brasil, e possivelmente o resultado disso está desenvolvendo estudos que nós chamamos pragmáticos, que são aqueles que geram resultado numa velocidade menor do que os ensaios clínicos, que são muito longos e exigem acompanhamento por muito tempo. E os chineses estão desenvolvendo, sim, ensaios clínicos com a associação de alguns medicamentos já no mercado, com a associação deles e tratando um número enorme de pacientes. Então, e tem registro, esses estudos todos têm registro, existe um órgão
que se chama os clinical trials, onde isso tudo está registrado para que possa ser analisado se a metodologia foi correta, se o resultado gera alguma confiabilidade ou uma reprodutibilidade que permita que nós assumamos como uma verdade científica, digamos assim. Então, a posição brasileira, se eu posso chamar assim, mas pelo menos a posição que nós tiramos nessa reunião de especialistas, Camila, nós, Sociedade de Pneumologia, Infectologia, obstetrícia e ginecologia, pediatria, terapia intensiva, foi de que nós não vamos recomendar um tratamento específico nesse momento, porque nós consideramos que não há evidência científica que suporte, que dê suporte a essa decisão. Nós vamos esperar que a curva epidêmica nossa esperada é que isso ocorra dentro de mais ou menos 1 mês e meio, que é mais ou menos o tempo previsto para a publicação dos resultados chineses. Então, me parece bastante razoável que nós aguardemos o resultado de um estudo com um número enorme de pacientes. E que dê essa segurança, E isso, né, que dê a nós, pelo menos, uma vez que não há um remédio novo para isso, e da mesma maneira como não há uma vacina, né? É muito frequente que nós sejamos perguntados, mas e a vacina vai sair? Tem muita notícia, tem muita fake news em relação à vacina. A vacina é uma coisa muito demorada, Camila. Não há, realistamente, nenhuma expectativa de que nós tenhamos vacina para esse novo vírus num prazo menor do que 18 meses, 12 a 18 meses, na melhor das hipóteses. Vacina é um processo lento, por quê? Porque ela precisa provar, em primeiro lugar, que ela é eficaz e, em segundo lugar, que ela não faça mal, que ela não tem efeito colateral. Então, ela deve responder aos quesitos eficácia e segurança. Perfeito. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui à Globo News. Obrigada, eu que agradeço.